Boa noite. Aqui já está bem escurinho, né? Talvez em outras partes aí seja ainda dia, mas para nós já está começando a cair uma tarde mais escura. Não sei se vai chover, se não vai chover, mas o fato é que nós estamos hoje de novo junto com vocês. E como nós sempre falamos nas quartas-feiras, o assunto sempre é diferente. É diferente do sábado, que no sábado a gente vem estudando versículo a versículo um livro, um determinado livro, que no caso presente nós estamos caminhando e terminamos lá Gênesis, então vamos caminhar para Êxodo e vamos embora. Se Deus o permitir, quem sabe atinge até o Apocalipse, não é? De qualquer maneira, você está convidado para estar conosco também no sábado. Hoje nós vamos estar falando de um tema bem interessante e bem relevante, que é: será que a salvação em Cristo nós podemos perder? Essa pergunta eu tenho ouvido algumas vezes de algumas pessoas. E eu não sei se você que vai estar conosco é um desses que muitas vezes está imaginando, dependendo do que eu fizer, o acúmulo das coisas, eu vou perder a minha salvação. Então, nós vamos estar conversando hoje, baseado na palavra. Olá, Júlia, tudo bem? Então, baseado na palavra, é que nós vamos estar discutindo se perdemos ou não perdemos a salvação. Se você quiser aproveitar e convidar seus amigos na rede, pessoas que normalmente não caminham conosco, seria interessante. Nós vamos estar gastando um tempo de oração agora, e você que está entrando pode colocar, viu, Júlia? Você pode colocar o seu pedido de oração, se você tiver específico, né? Nós vamos estar orando por algumas pessoas, agradecendo por algumas providências e vamos estar orando para que hoje seja realmente um dia muito, muito proveitoso em termos bíblicos. Porque a coisa que nós mais necessitamos é ter certeza da salvação. Nós não podemos ter um ponto de interrogação em nossa mente. Dona Priscila, minha querida, manda notícia, você não tem escrito pra gente. Manda notícia de você, do seu marido, se as pessoas têm de alguma forma enviado recursos, tá bom? Ok, nós antes de começarmos, como sempre, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, por essa liberdade que nós ainda temos em Cristo. E você tem toda a liberdade. Olha, quando eu começo a falar, isso aqui é bem informal, ok? Bem informal. Quando eu começo a ensinar, começo a falar, você pode me interromper. Você pode fazer perguntas. Muitas vezes a sua pergunta é a pergunta do outro também. Então faça a sua pergunta e tire a sua dúvida. Coloque algum ponto a mais, se de repente você puder enriquecer o que eu estou dando. E se eventualmente você não concordar com alguma coisa que eu falei, então você pode discordar biblicamente, me mostrando na Bíblia por que você não concorda, tá bem? E aí eu vou te responder também biblicamente, não o que eu acho, tá bem? Então vamos orar. Se vocês tiverem alguma pergunta, esqueci, para a pessoa que está entrando eventualmente e não assistiu nenhuma das nossas lives sobre escatologia, ou mesmo sobre Gênesis, você pode entrar no YouTube, é só colocar lá Raul Nogueira canal e você tem tudo numerado, ok? E mesmo com respeito a isso que nós vamos estar tratando hoje. Eu gostaria de ver novamente, gostaria de entender melhor. Então, você pode ir lá no YouTube, que vai estar gravado, e você pode, inclusive, entrar em contato comigo. Tá bom? 99911-5272. 011.
E hoje, inclusive, eu queria comentar que ontem eu caí num conto, né? Conto do Vigário. Está havendo aí não só aqui em Campinas, mas São Paulo, em outros estados, pessoas que estão conseguindo entrar em contato com você, mostrando fotografia, ou seja, da maneira pela qual o seu parente se comunica com você, essa pessoa está fazendo a mesma coisa. Ela está entrando em contato, oi pai, tudo bem, tal, e foi nessa que eu caí. Eu tentei, normalmente eu procuro ligar para a pessoa, né, para checar se é ele mesmo. Liguei, a pessoa que entrou queria um valor que seria devolvido no dia seguinte, se colocando como se fosse meu filho. Eu não tinha, falei que eu tinha que dar muito menos. E tentei falar com ele, liguei, ele não atendia. E aí tentei ligar também com a esposa, não deu certo. Enfim, como eu já tinha decidido com a minha esposa de enviar R$ 1.000, nós enviamos. Depois, quando eu consegui falar com meu filho, aí eu descobri que quem estava escrevendo, não estava falando, mas estava escrevendo, não era o meu filho Rodrigo. Ok? Mas Deus é Deus, não é? Nós havíamos comentado sobre esse assunto, como eu estou fazendo com vocês agora, num grupo, né, de intercessores do LVO e também dentro do IBNA, e comentando, olha, tome cuidado, eles estão fazendo assim, assim, e uma irmã, realmente, com o marido, me ligaram e disseram, olha, nós vamos repor o que você perdeu, e inclusive já depositou. Isso é bênção, não é? Então vamos agradecer por isso e outras coisas. Vamos orar? Meu Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Nós somos muito gratos, porque o Senhor sempre está no controle das nossas vidas. E queremos, Senhor, louvar o teu nome. Eu agradeço imensamente, Deus, porque ontem, quando aconteceu aquele problema, e R$ 1.000 saiu da minha conta, e o Senhor sabe, Pai, que eu vivo por fé, sou missionário, e realmente aquilo iria fazer grande falta. Mas hoje um casal, servos amados, entraram em contato e depositaram, Senhor, aquilo que eu havia enviado. Então eu te louvo porque o Senhor realmente é um Deus provedor, um Deus maravilhoso. Pai, eu quero interceder especificamente para algumas pessoas, Senhor. Eu tenho um sobrinho que está fazendo uma recuperação do joelho, Senhor, foi operado e está fazendo aí fisioterapia e como bom Nogueira reclamando sempre. Então, que o Senhor possa realmente restaurá-lo por completo e o mais rápido possível. Peço pelo Chiquita, não tem notícias dele ainda, como foram os exames, mas que o Senhor possa estar com ele, Senhor. Ele inicialmente tinha sido descoberto um câncer na cabeça, mas depois ficamos sabendo que também está no pulmão e não sei se está em outra parte. Mas foi feito um exame, acho que segunda-feira, Senhor, ainda não tenho o resultado. Que o Senhor possa então estar tratando dele e curando até de forma sobrenatural, se for essa a tua vontade. Peço, Senhor, a Mirna, Deus, ela rompeu, não sei se foi quebradura, eu acho que foi quebradura mesmo, dos 2 pés, ao saltar do muro, e agora ela está impossibilitada de andar, não sei por quanto tempo ainda, mas que o Senhor possa recuperá-la o mais rápido que for possível. Ela é aqui da IBNA, em Campinas. Também te pedimos pela Sueli, também daqui, que também fez uma operação, está em recuperação, que o Senhor também possa curá-la completamente. Deus, tantas pessoas com Covid, tantas pessoas
com problemas financeiros, dificuldades, que o Senhor possa, Deus, estar agindo de maneira poderosa. Ah, Jesus, tem misericórdia de cada um dos teus servos e servas. Eu lembro a Ruth, Senhor, que o Senhor possa, Pai, operar de maneira poderosa ali. Ela estava com Covid, não sei se já terminou, se já foi curada. E a mãe dela também, a mãe dela já avançada em dias. Sabemos das dificuldades quando a pessoa já tem uma certa idade. Então, Pai, que o Senhor possa restaurar, renovar as forças, não só da Ruth, mas também da sua mãe. Quero lembrar também teus servos, o Roberto e Lígia, que têm passado alguns momentos difíceis, Senhor, mas cremos que o Senhor vai estar restaurando por completo aquilo que realmente eles precisam em termos de restauração. Como casal, estão muito bem, mas existem as dificuldades naturais devido ao tempo que nós estamos vivendo. Problemas, muitas vezes, de finanças, e nós, então, pedimos, intercedemos para que eles possam, Deus, ser supridos em todas as suas necessidades. Deus amado, nós também pedimos a Ti por outros irmãos, como é o caso do meu filho Marcos, que precisa, Senhor, estar realmente tendo uma clientela muito boa para poder ter os recursos para as suas próprias despesas e também para os filhos que ele tem que ajudar no sustento. Abra, Senhor, as portas para que ele consiga realmente realizar muitas vendas. Entrego o Marcos nas tuas mãos. Também entrego Luciana, Pai, que está até fazendo um curso de reciclagem na área de massagem, que ela possa, Deus, estar sendo suprida também nas suas necessidades financeiras. Meu Pai, proteja e guarde os meus netos, o Tiago, a Camille, Senhor, a Bianca, a minha bisnetinha, Deus, que ela possa continuar crescendo, Senhor, e se fortalecendo, e que ela venha conhecer o Senhor, ter uma experiência contigo na idade própria, e que a partir daí, Senhor, ela possa realmente testemunhar de Ti. Deus, também pedimos pelos filhos do Marcos, Deus, o Natan, ele pede também que o Senhor possa pôr a Tua mão de cura sobre os olhos dele. Peço ainda, Senhor, pelo Miguel, Nicolas e a Isabela, Senhor, que completou 7 aninhos e ela está tão longe da gente. Seja com o Rodrigo, seja com a Luciana, guarda-os no Teu amor. Meu Pai, eu peço agora que o Senhor nos dê sabedoria em tudo que vamos falar e fazer. Eu também quero falar do Jefferson, Senhor. O Jefferson, Pai, ele sofreu um desastre mesmo, né? Com a moto, e chegou a perder o baço. Então, que o Senhor possa, Deus, estar restaurando esse jovem, uma pessoa tão maravilhosa, que ele possa ser recuperado o mais rápido possível. Sei que deve ter outras pessoas, Pai, que precisam de oração, mas o Senhor os conhece. Entrego a Igreja Batista Regular Filadélfia nas Tuas mãos. Entregamos também o pessoal da IBNA, Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Campinas, as igrejas chinesas e cantonesa, tanto aqui quanto lá de São Paulo, Blessing, Senhor, aí a ISP também. Entrego todos os Teus servos da ISP nas Tuas mãos, abençoa-os. E esse tempo agora que vamos ter, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que eu fiquei relutante se eu ia ou não tocar nesse assunto sobre a salvação, né? Qual seria realmente o significado dessa salvação em Cristo?
será que é alguma coisa que depende de nós? Será que essa bênção da salvação, ela de repente some, é retirada de nós, e isso é porque nós conseguimos de alguma forma anular um ato divino? É isso que nós vamos entender. É isso que nós vamos realmente compreender, porque são passagens tão maravilhosas, como diz escritores e servos de Deus, que até mencionam que muitos citam João 3,16 de cor, mas na verdade não se aprofundam para saber exatamente o significado, as raízes dessa salvação e a total impossibilidade de ser cancelado. Olá, Roberto, tudo bem? Queridos, a palavra de Deus diz bem claro, porquanto há um só nome, pelo qual você pode ser salvo. E eu quero que você abra comigo. Abram lá em Atos, capítulo 4. Essa passagem é uma passagem que nós vamos começar por ela, mas tem muitas passagens que nós vamos, eu não sei se essa série vai se desdobrar em mais, mas pelo menos eu acredito que duas serão necessárias. Então, quando você abre no capítulo 4, nós temos dois personagens que realmente curam um paralítico, que é Pedro e João. As pessoas começam a olhar para Pedro e João como se eles fossem quase deuses, não é? E Pedro e João deixam bem claro por que vocês se maravilham, né? Lá no versículo 12, 3:12, Atos 3:12, quando eles começam a querer até adorá-lo, se prostrar, se admirar e achar que eles realmente eram deuses mesmo, né? Então ele fala, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Essa colocação de Pedro e João é bem diferente de alguns... Roberto, tudo bem. É bem diferente de alguns pastores de hoje, não é? Que chamam para si toda a glória, pessoas arrogantes, soberbas, não é? E querem muitas vezes que as pessoas se prostrem, beijem até a mão, se for o caso. Mas o nosso amigo Pedro e João aqui fala, não. Por que vocês estão olhando? Como se de nós saísse poder ou piedade, não é? E aí ele começa a pregar. Todas as vezes que há um milagre, a gente percebe, isso é feito e depois é usado para pregar. E ele começa a pregar, e dos versículos 3 em diante, ele começa a mostrar a respeito de Deus chamando Abraão, e vai por aí à frente. E aí ele vai dizer quem é que curou, não é? Ele tira dele toda a glória, todo o poder, né? E olha só, no versículo, vamos colocar o versículo 15, 14, 15 e 16 para ficar mais claro. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E agora ele fecha dizendo, pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então, ele tira fora aquela adoração que eles estavam começando a fazer para Pedro e João, e diz, não,
o autor dessa cura chama-se Jesus. É aquele que vocês mataram. Bem, por causa disso, surge ciúmes e uma série de coisas. E no capítulo 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, os capitães do templo e os saduceus, ressentidos por inveja, não é? Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, então o evangelho aqui pregado, não é? Subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás. Aqui, naquela época existiam dois, uma hora a gente pode explicar sobre isso, normalmente é um só, né? Então, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, mais João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Bem, as perguntas foram muito claras e a resposta mais clara ainda. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ou seja, você só vai ter autoridade para pregar e falar e evangelizar e orar por pessoas se realmente você estiver cheio do Espírito Santo. Ele lhes disse o quê? O que ele falou para aquelas autoridades que haviam matado Jesus? Eles podiam tranquilamente ser mortos para aquele mesmo grupo que estava ali, não é? Autoridades do povo e anciões. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, aquele que fora curado foi possivelmente colocado ali como testemunha do evento. Queridos, Pedro e João estão sendo ousados. Eles estão confrontando e falando com aquelas autoridades com o poder e autoridade que eles haviam recebido de Cristo. Confrontando sem fazer média. E o que é que ele vai falar? O que é que eles vão estar passando para essas autoridades? Eu gosto demais dos versículos 11 e 12. Eu cito isso muitas e muitas vezes. Então, para começar essa pequena meditação sobre esse tema de perda ou não de salvação, eu quero começar exatamente com esses dois versículos. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedra angular, vocês, talvez algum engenheiro esteja com a gente, não é? Outros já devem saber, mas quando você tem um determinado lugar onde a parede tem algo dessa forma, normalmente no meio tem algo diferente do restante, que é exatamente a posição de uma pedra que é chamada pedra angular, que sustenta tudo, inclusive toda a parede em cima. Ou seja, se não tem essa pedra angular, as coisas viriam abaixo. Como pedra de esquina, normalmente é aquela que naquela época, diferente de hoje, na construção, se colocava aquelas pedras em cada esquina daquele quarto, daquela sala, para que houvesse realmente algo sólido onde se construir
realmente os tijolos e tudo mais. Então, ele faz uma afirmação, que Jesus, ele, não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais alguém, é Jesus e mais alguma obra que você faça ou deixe de fazer. Ele, Jesus, é o único e suficiente para sustentar toda a igreja sobre ele. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que sustenta tudo. Então, quando alguns grupos colocam Jesus e mais uma pessoa que até já partiu, pode ser Maria, João, José, Pedro, etc., ou alguém vivo, como um papa, um pastor, um guru, um pai de santo, na verdade, ele está dizendo que Jesus não é a pedra angular. Jesus não é aquele que é o único que sustenta toda a estrutura. A igreja é montada em cima de Jesus. É só dar um passeio lá em 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler depois. Então, a nossa base, a estrutura da igreja, desse organismo vivo chamado igreja, é Jesus e só Jesus. Não é Jesus e mais as suas boas obras. Não é Jesus e mais qualquer coisa que você possa fazer em termos de ajudar pessoas, orfanatos, asilos, refugiados, dar comida para pobre, ajudar dentro da igreja, fazer todas as atividades da igreja. Não é isso que salva. Tudo que você fizer, em termos de coisas boas, conforme Efésios 2:10, é consequência dessa tua salvação que você não perde. Jesus é suficiente. Olá, Daniel. Jesus é suficiente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a pedra angular, é a única. Não tem nada para ajudar, não. É ela só. Então, quando você coloca Jesus e mais alguma coisa, você está dizendo o seguinte, que esse Deus, Filho, que foi quem criou todo o universo, e você pode conferir isso em João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 10, ou em Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, ou Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2, 3. Esse Jesus que criou todo o universo não é suficiente para te salvar. Alguém precisa dar uma mãozinha para ele. Então, vamos ler o versículo 12. Se aqui tem algum espaço. Olá, Edson, tudo bem? Oi, Henrique. Então, vê se tem algum espaço aqui para alguém ou alguma coisa se juntar com Jesus para que alguém possa ser salvo. Não tem. Mas esse aqui é apenas o primeiro versículo. Olha o versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, a partir do instante que nós acabamos de ler que não há salvação em nenhum outro, e esse outro pode ser você mesmo, viu? Através das suas boas obras, através de fazer isso, fazer aquilo, não tem. Não tem. Aqui é muito claro. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aquilo causa realmente um impacto na mente daquelas autoridades pervertidas, né? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, ou seja, eles não tinham feito nenhum curso de teologia, nada, e estava pregando para eles, não é?
Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é isso. O nosso Senhor Jesus, que é o Criador de todas as coisas, ele criou uma salvação muito simples. Ela é uma salvação complexa, mas ao mesmo tempo é simples. Por que complexa? Porque para que uma pessoa possa ser salva, ela tem que reconhecer que não existe nada que ela possa fazer ou que algum outro possa fazer para que ela possa ser salva. Eu sempre falo das 5 mentiras da religião. E essas 5 mentiras da religião são mentiras que as pessoas praticam sempre. Tipo, venha para a minha igreja porque só a minha igreja que salva. Cai fora. Jesus nunca falou isso. Jesus falou, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é pastor, não é guru, não é pai de santo, não é papa, nada. É Jesus. Ele fala, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um dos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Fora dele é mentira, eu sou a vida. Fora dele é morte. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a primeira mentira é essa. A segunda mentira é que você precisa de um intermediário humano, vivo ou morto, para ser salvo. Pai de santo, guru, como eu já falei, papa, pastor e qualquer outro, não é? Ou aqueles que já morreram, Maria, Pedro, João, etc. Não, a própria palavra diz, porquanto há um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus, vírgula, homem, porque ele se fez homem. Ele é único. Irmãos, ele é único. Quando você estuda, eu sempre falo que para não cair em bobagem, não cair em heresia, você tem, olá Leandro, você tem que estudar Gálatas profundamente, Romanos e Hebreus. Se você conhecer esses 3 livros com profundidade, olá Ângelo, se você conhecer esses 3 livros com profundidade, dificilmente você vai cair numa arapuca de uma seita. Tanto é que lá em Hebreus começa mostrando quem é Jesus. Jesus está acima de tudo, ele é o Criador. Está acima de anjos, acima de Moisés, acima de Arão, ou seja, Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, quando a gente olha a palavra, ela se torna o meio de salvação simples, mas é complexo, por quê? Porque o homem é pecador, ele está debaixo de 2 leis que eu sempre tenho falado, que é a lei do pecado e a lei da morte, e ele não quer se sujeitar ao Senhor. Ele não quer reconhecer que ele é pecador, miserável, e que ele não pode fazer nada para ser salvo. Então, ele quer juntar alguma coisa, né? Ele quer ter méritos para ser salvo. E é interessante, a pessoa que fala que alguém perde a salvação, qual é a medida que essas pessoas têm para que alguém diga, bem, a partir de agora, você perdeu a salvação? Quais são os pecados, ou qual é a quantidade de pecado? Onde está escrito isso? Não tem medida. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus te declarou justo, porque você não é justo, nem eu, naquele dia, ele é que te fez filho de Deus. A palavra fala, mas, é uma condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é fazerem em si, não tem esforço nem mérito humano. Serem feitos é diferente de fazerem-se. Mas, condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus.
Antes eram criaturas, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muito bem. O Ângelo escreveu o seguinte: é como dar um presente e depois tomar o presente de volta. Verdade, Ângelo, é isso mesmo. Então veja bem, querido, se nós não somos salvos por mérito, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo, também não tem nada que eu possa fazer para, se eu perdesse a salvação, voltar a ser salvo. Ué, eu vou matar Jesus de novo? Lá em Hebreus fala isso. Em Hebreus 6 fala, deixa bem claro que se fosse possível alguém perder a salvação, então aquelas igrejas hoje que alguns irmãos falam, se você perdeu a salvação, se você se afastou do Senhor e agora você deixou de ser filho de Deus, venha para receber Jesus de novo. Aquele trecho que muitas vezes pessoas usam para colocar como perda de salvação, diz, não pode, seria impossível restaurar a salvação. Seria impossível, só dá uma boa lida ali. Bom, mas eu não quero perder tempo nisso, eu quero realmente colocar o seguinte, que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É uma afirmação. Lá não está dizendo assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e procure de alguma forma se cuidar para não perder a salvação, e aí você vai ser salvo. Não é isso que fala. Lá não fala isso. Lá é uma certeza. Deus amou ao mundo, amou a você, de tal maneira que deu. Isso é um presente, que nem o Ângelo falou. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É a afirmação. Não pereça, mas tenha vida eterna. O que será que Jesus afirma lá em João 5,24? Bem, essa é uma passagem que eu gosto demais. E aqui diz assim, olha só que coisa maravilhosa, né? João 5,24 fala. Estou no capítulo João 5,24. Ok. Olha só. Em verdade vos digo. É Jesus que está falando, não é o pastor Raul Nogueira, nem qualquer outro pastor. Em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra. Não tem outra maneira de ser salvo. Tem que ouvir a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Deus. Então ele fala, quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir, é ouvir e crer, ou seja, ter a convicção que aquela palavra é a verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, então Deus, o Filho, está dizendo, olha, quem crê que Deus, o Pai, me enviou, o que acontece? Tem a vida eterna. Queridos, essa expressão no grego não dá margem para a pessoa dizer, bom, tem, mas pode ser, quem sabe, talvez, é possível que a pessoa, de alguma maneira, ela não receba a salvação, é possível que ele tenha que fazer isso ou aquilo. Irmãos, as pessoas ficam fazendo ginástica bíblica. Aqui é claro, muito claro. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem
Repete comigo, repete onde você está. Tem a vida eterna. Olha agora a afirmação. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido, se Jesus fala isso para você, se Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não é terá, pode ser, depende se você está frequentando a igreja, depende se você está dando dízimo. Aliás, eu vi recentemente um desses da televisão dizendo: se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Então, a obra de Jesus foi zero, não é? Sabe o que acontece? Eu fico pensando. Imagina assim, Jesus está lá na cruz. Muito bem. Aí eu chego para uma pessoa e diz assim: olha, o Senhor Jesus lá na cruz, ele recebeu nele todos os teus pecados, passados, presentes, que você nem fez ainda. Ele se enlameou e ele recebe sobre ele a ira do Pai que devia cair sobre você. Ele morre a tua morte e ele ressuscita e te oferece de graça a salvação. Então você imagina que as pessoas muitas vezes falam assim: ah, pastor, mas vocês são soberbos. Vocês acham que só vocês é que vão para o céu. Só vocês podem ser salvos. Não, querido. Se eu olho para a cruz do Calvário e digo: eu sou um miserável pecador podre, eu mereço morrer e ir para o inferno, mas eu entendi pela palavra que esse Deus homem, que criou todo o universo e que se fez carne, ele vai para a cruz do Calvário, ele morre a minha morte e ressuscita. E ele está dizendo: Raul, você quer a salvação? E eu digo: não quero, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Não é possível que a salvação seja tão fácil. Não é possível. Tem que ter um preço, tem que ter um pagamento, tem que ter uma ação meritória da minha parte. Como que a salvação é tão assim? Querido, não tem nada que você faça que mude o que você é. Tudo que você fizer a nível de alma, a nível de corpo. Mas quando você nasceu morto espiritualmente. Mas quando você se arrepende genuinamente do teu pecado e convida Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, nesse dia ele te fez filho de Deus. E você se tornou santuário do Espírito Santo. E ele te deu de graça a vida eterna. Então, soberbo não é aquele que diz: Senhor, eu sou um miserável pecador e eu entendi que o Senhor é o único nome pelo qual eu possa ser salvo. Não tem nada, Senhor, que eu possa fazer que vai mudar a minha situação. Então eu me entrego completamente nas tuas mãos. Soberbo é aquele que diz: eu preciso dar uma mãozinha para esse que criou o universo. Ele não foi suficientemente capaz para fazer uma salvação completa. Eu tenho que dar uma mão. Eu tenho que ajudar. Uma vez eu vi uma ilustração, nós vamos encerrar, que alguém disse o seguinte: imagina Deus mandando Noé construir a arca. Depois que ele construiu, tá tudo bonitinho, aí Deus falasse para Noé o seguinte: Noé, agora você vai colocar 4 estacas fora, 4 estacas fora, 4 de cada lado dessa arca, e você vai esperar. A hora que começar a chover, cada um da sua família vai correr e segurar nessa estaca. E aí eu vou mandar chuva.
aquele que perseverar até o fim segurando na estaca será salvo. Legal, não é? Será que foi isso que foi feito? Não. O Senhor os colocou dentro da arca, que é um tipo de Cristo, e o próprio Deus fechou a porta. E foi só o Senhor que fechou a porta, não foi Noé que foi lá e fechou, não. O Senhor fechou a porta. Querido, se você genuinamente se arrependeu do seu pecado e entrou na arca, o Senhor fechou a porta. Você foi feito filho de Deus, você é santuário do Espírito Santo, e a palavra afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Tão diferente de Hebreus 9:27, não é? Para aqueles que não têm Jesus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Bem, então, só para encerrar, nós vamos dar continuidade na quarta-feira que vem, só para lembrar que essa doutrina realmente é uma doutrina, como eu disse, é simples, porque é simplesmente você se arrepender e pedir para Cristo entrar na sua vida, no seu coração, mas ao mesmo tempo é complexa. Por quê? Porque você tem que abrir mão da sua soberba, da sua vaidade, do seu egoísmo, reconhecer que você é um miserável de um pecador, que não tem nada que você faça que mude que você é. E isso muitos não querem. Então, é muito importante nós entendermos corretamente esse processo da salvação. E a própria palavra de Deus coloca lá em Gálatas, eu quero encerrar com essa passagem, que eu estou dando inclusive Gálatas para os chineses, versículo a versículo. Aqui fala Paulo, deixando bem claro que não pode mudar, ou seja, a certeza de salvação não pode ser mudada, não pode se acrescer a qualquer coisa àquilo que o próprio Paulo escreveu e outros. Certeza de salvação. Olha só, que diz, havia uma turminha lá nos Gálatas que estavam ouvindo algumas pessoas que queriam arrastá-los para voltar novamente a praticar a lei. Eles eram Gálatas, eles eram judeus. Eles não tinham nada a ver com a lei. A lei foi dada para judeu. Mas eles estavam fazendo. Se você tiver dúvida, dá um passeiozinho lá em Atos 15. Vinha gente lá da Judéia dizendo: olha, tudo bem, vocês podem crer em Jesus, mas se você não for circuncidado, isso falando para um gentil que não era circuncidado, você não pode ser salvo. Então essas coisas, essas palavras mentirosas, são usadas pelo diabo desde o início da igreja. Olha só a indignação de Paulo com respeito a essa turma que, quando nasceu, estavam até indo bem. Olha só. Diz assim: admira-me, versículo 6, Gálatas 1:6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tudo bem, Marcos, Lu? Outro. O Henrique escreveu: pela graça e misericórdia do Senhor, não somos insensatos, não é? Então ele fala aqui, ó: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tem duas palavrinhas em grego, allos e hétero. Allos é semelhante, hétero é completamente diferente. Então, a palavra que está aqui é completamente... Esse outro evangelho é um evangelho completamente diferente daquele que Paulo havia pregado. E olha que ponto Paulo fala para ter cuidado com esses evangelhos que rodam por aí, querendo a pessoa perder a salvação e outras coisas mais. Diz assim, olha só: mas, qual, versículo 7, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ele se coloca até
Ele falou, olha, fui eu que escrevi, mediante a inspiração do Espírito Santo. Mas se eu mesmo vier e pregar algo além do que eu preguei, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, como foi o caso dos Mormons, que recebeu um evangelho falso do anjo Moroni, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja maldito. E ele fecha, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Bem, a certeza de salvação, ela é algo que nós precisamos ter, reconhecendo que aquele que realizou essa obra é Deus, perfeito, completo, e que a obra dele foi única para sempre e não precisa de mãozinha de ninguém, não precisa de ajuda. E vem aquela questão, fulano perdeu a salvação. Qual a medida da perda de salvação? O que a pessoa tem que fazer ou não fazer para perder a salvação? Ele se afastar da igreja. Ele fazer isso, fazer aquilo, querido. Não. A palavra fala que se uma pessoa sai do trilho, ela será disciplinada. Mas nós voltaremos a falar um pouco sobre isso. Amém? Ok, o que eu tinha para comentar com vocês nessa primeira tomada da série são essas passagens e esses comentários que nós fizemos. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma coisa para acrescer, então, por favor, já coloque aí para que a gente possa enriquecer esse tempo nosso, tá bem? Se não tem, então pode colocar aí pedido de oração, se você quiser. Olá, Priscila. Você não me escreveu, Priscila, como é que vocês estão, hein? Ok, nós vamos encerrar agradecendo. Passou um pouco do tempo que eu quero, normalmente eu faço meia hora, mas vamos encerrar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, Deus único e verdadeiro, Deus que nos ama, nós te louvamos e te agradecemos por essa tua palavra que deixa bem claro que a obra de Jesus na cruz foi completa, foi perfeita, não precisa de ajuda, não precisa de nada para completar, porque Jesus realmente realizou uma vez por todas um ato de salvação único, porque só Ele poderia fazer isso. Ele não depende da nossa ajuda e nem de intercessão de terceiros para que a gente possa ser salvo. Então, te agradeço, Deus, por essa verdade. Te agradeço porque Jesus é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E porque o Senhor faz a afirmação, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Obrigado, Deus, porque isso alegra o meu coração e acredito que alegra o coração de todos os nossos irmãos que estão aqui conosco. Senhor, dê a eles uma ótima noite, abençoe todos aqueles que estão com problemas, quer físico, psicológico, espiritual, financeiro, recuperação de saúde, Senhor, que o Senhor trate deles. Em nome do Deus vivo oramos e agradecemos. Amém e amém. Rosiane, uau, tudo bem? Faz tempo que a gente não se fala. Priscila escreveu o quê? O Rafa está melhorando, aleluia, na parte física, mas ainda está muito assustado. Eu quero conversar com ele, com tudo o que aconteceu, achando que vai ter outro AVC. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Não vai ter outro AVC, não. Henrique, glória ao nosso poderoso e único Deus e nosso Salvador Jesus.
Muito bem, Henrique, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui, a Luziene, todos, que realmente vocês possam ter um final de quarta maravilhoso. Nós ainda vamos nos encontrar, né, Henrique? Hoje à noite, nós temos uma reunião maravilhosa. Que Deus abençoe. Ângelo, fique na paz do Senhor. Max, Lu, todos, Edson e mesmo a Júlia Yoko. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor. O Daniel também está aí. Tem outras pessoas, mas muitas vezes passam e eu não consigo ver. Tá bem? Um grande abraço a todos e estão convidados para sábado, às 18h30, tá bem? Se vocês perderam algum deles, é só ir lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, se inscreva, tá tudo lá. Essa gravação vai para lá, ok? Uma ótima noite, que Deus abençoe.